Contar a história inteira do nosso planeta, nossa, é uma tarefa que parece quase impossível, né? É uma saga gigantesca, cheia de fogo, gelo, vida, que se estende por bilhões de anos. Mas e se a gente tentasse resumir tudo isso em só alguns minutinhos? Bom, é o que vamos fazer agora. 4,54 bilhões de anos. É um número tão, mas tão grande que, honestamente, nosso cérebro nem consegue processar direito. Tenta imaginar, é mais de 1 milhão de vezes o tempo de toda a história humana que a gente conhece, que está registrada. É nesse palco imenso que a nossa história se desenrola. Beleza, então como é que a gente organiza essa imensidão toda de tempo? A resposta, por incrível que pareça, está bem debaixo dos nossos pés. As rochas, elas guardam um roteiro. E olha que sorte, a ciência nos deu as ferramentas para a gente conseguir decifrar esse roteiro. Ok, antes da gente embarcar de vez nessa nossa máquina do tempo, a gente precisa de um mapa, né? E os geólogos, muito espertos, criaram um. Eles dividiram a história da Terra em unidades de tempo, e são essas unidades que vão guiar a gente nessa jornada épica. A maior divisão de todas se chama éon. Para ficar mais fácil, pensa nos éons como os grandes atos de uma peça de teatro sobre a Terra. E são só 4, tá? Cada um deles representa um mundo que era, assim, completamente diferente do outro. Adeano, Arqueano, Proterozoico e Fanerozoico. Certo. Dentro dos éons, a gente tem as eras. E o que é fascinante sobre as eras é que cada uma é tipo uma fotografia de um mundo em plena transformação. Os continentes não ficavam parados não, é? Eles literalmente dançavam pelo globo, sabe? Criando oceanos novos e, com isso, impulsionando a evolução de formas de vida totalmente diferentes. E, finalmente, a gente chega nos períodos. Se as eras são os capítulos da nossa história, os períodos são as páginas. É essa unidade que os geólogos usam no dia a dia para ler a história nas rochas. É com ela que eles conseguem datar fósseis e eventos com uma precisão, assim, impressionante. E tá aí o nosso mapa completo, a escala de tempo geológico. Eu sei, pode parecer meio intimidador com todos esses nomes estranhos, mas relaxa, a gente vai focar só nos destaques. Pensa que cada uma dessas palavras aí é um mundo perdido, uma história só esperando para ser contada. Esse, aqui, vai ser o nosso guia. Bom, a nossa jornada começa num tempo tão, mas tão antigo que a gente chama de pré-cambriano. Isso aí pega os 3 primeiros éons e, pasme, representa quase 90% de toda a história do nosso planeta. Foi uma era de fogo, de formação e dos primeiros, bem tímidos sussurros de vida. A gente começa no Adiano, que era basicamente um inferno de rocha derretida. Depois, no Arqueano, o planeta deu uma esfriada, o suficiente para formar as primeiras rochas, mas ainda debaixo de um bombardeio constante de meteoritos. Imagina só. E aí, no Proterozoico, uma coisa incrível aconteceu. Os continentes começaram a se formar e a vida, ainda bem simplesinha, como células únicas, apareceu. Esses continentes até se juntaram para formar um supercontinente hoje esquecido, chamado Rodinia. Agora vamos dar um salto gigantesco no tempo para o último éon, o Fanerozoico. O nome significa vida visível. E que nome perfeito, né? Porque a gente começa com a Era Paleozoica, uma época em que a vida complexa simplesmente explodiu. Explodiu numa diversidade de formas que o mundo nunca, jamais tinha visto antes. O gatilho para essa nova era foi um evento chamado Explosão Cambriana. Imagina só, num piscar de olhos, em termos geológicos, claro, os oceanos que antes só tinham vida simples, de repente se encheram de criaturas complexas, estranhas, bizarras. Foi tipo o verdadeiro Big Bang da vida animal. Essa imagem dá pra gente uma espiadinha nesse mundo antigo. Repara como os continentes estão todos agrupados num jeito que a gente nem reconhece, formando o supercontinente Gondwana ali no sul. E foi justamente nesses mares quentinhos e rasos, ao redor dessas terras, que a evolução estava fazendo seus experimentos mais malucos e ousados. Durante a Era Paleozoica, a vida fez umas jogadas muito ousadas. A gente viu aqueles famosos trilobitas dominando os mares. Logo depois, surgiram os primeiros peixes, já com espinha dorsal. Mas a vida não se contentou em ficar só na água, não. Plantas e artrópodes, muito corajosos, colonizaram a terra firme, e logo depois vieram os primeiros répteis. Só que essa era de tanta inovação terminou numa catástrofe. A maior extinção em massa que o planeta já testemunhou, a extinção do Permiano. Depois dessa extinção gigantesca, a vida se recuperou, claro, e uma nova era começou, a Era Mesozoica. Mas
A maioria das pessoas conhece essa era por outro nome, a Era dos Dinossauros. E o palco onde esses gigantes viviam estava mudando, e muito. O supercontinente Pangeia, que juntava quase todas as terras do planeta numa massa só, começou a se quebrar. Como a gente pode ver nessas imagens, os continentes foram se separando, criando oceanos novos. Isso acabou isolando populações de animais e, claro, impulsionou a evolução dos dinossauros em direções super diferentes. Nesse mundo, não tinha para ninguém. Os répteis eram os reis absolutos. Eles dominavam a terra, o mar, o céu, tudo. Mas, ali nas sombras, outros personagens importantes estavam surgindo. Os primeiros mamíferos, pequenininhos e espertos, e as primeiras aves, que são descendentes diretas dos dinossauros. E até as plantas inovaram com o surgimento das flores, deixando tudo mais colorido. E quase como um eco da era anterior, a Era Mesozoica também terminou com um evento de extinção gigantesco, que varreu os dinossauros do planeta para sempre. Com o fim do reinado dos dinossauros, o palco ficou livre, né? E aí abriu espaço para um novo grupo dominar o planeta. A gente entra agora na Era Cenozoica, que é a nossa era, a Era dos Mamíferos. Na Era Cenozoica, o mapa do mundo finalmente começou a ficar com a cara que a gente conhece hoje. Os continentes continuaram aquela dança lenta deles até se ajeitarem nas posições atuais. E essa reconfiguração toda do mapa foi super importante porque preparou o terreno para o mundo moderno e, claro, para a ascensão do novo grupo dominante. Bom, com os dinossauros fora de cena, os mamíferos não perderam tempo. Eles aproveitaram a chance e explodiram numa variedade incrível de formas e tamanhos. Ao mesmo tempo, aconteceram eventos geológicos gigantescos, tipo o surgimento das cordilheiras dos Andes e do Himalaia, que mudaram completamente o clima do planeta. E foi nesse cenário de pura mudança que um grupo de primatas começou sua própria jornada evolutiva. Uma jornada que, bem mais tarde, ia culminar no surgimento do Homo sapiens. Ufa! Todos esses bilhões de anos, todos esses nomes estranhos. Eu sei, ainda pode ser meio difícil de botar tudo isso na cabeça. Então vamos tentar uma última coisa. Vamos comprimir toda a história da Terra numa escala que todo mundo entende bem. Um único ano. Imagina assim. Se a Terra se formou no dia 1º de janeiro, a vida complexa, com muitas células, só foi aparecer lá para o final de novembro. Os dinossauros? Eles tiveram seu reinado glorioso por menos de 2 semanas em dezembro. E toda a história da nossa espécie, o Homo sapiens, ela só começa nos últimos 23 minutos do último dia do ano, 31 de dezembro. É impressionante. E essa perspectiva toda mostra pra gente uma coisa fundamental. A história não acabou, de jeito nenhum. Aqui na esquerda, a gente vê o mundo num passado geológico até que recente, mas na direita temos uma projeção científica de como a Terra pode ser daqui a 250 milhões de anos, com os continentes todos se juntando de novo num novo supercontinente. A história do nosso planeta, ela está longe, muito longe de terminar. Isso tudo deixa a gente com uma pergunta bem profunda, né? A humanidade apareceu nos últimos segundos desse ano geológico. O planeta vai continuar mudando, com ou sem a gente por aqui. A grande questão é, qual vai ser o nosso papel? Qual vai ser o nosso legado nos próximos capítulos dessa longa e absolutamente incrível história da Terra?